é ainda te levar para o céu no final. Amém? Então, que haja dedicação, irmãos. É dedicação. Porque nós temos, falando de revelação, nós temos a maior revelação da palavra, da vida, que é a palavra. Só que ela aberta no Salmo 91 não me transforma. E só a informação dela e não colocada em prática também não resolve meu problema. Quando é que a revelação é importante? Quando eu coloco essa revelação em prática. Vou trazer aqui um exemplo simples para os irmãos entenderem. Alguém diz que para você não ir para tal lugar, porque lá tem um laço de morte esperando. A informação foi de Deus. Realmente tem um laço de morte esperando lá. Igual aconteceu, tá? Eu vi acontecer. Teve um rapaz que foi alertado para não ir para determinado lugar. Isso há muitos anos atrás, aqui na rua. Ele foi, chegou lá, morreu. Não voltou mais. Aí vamos lá, a informação chegou até você. Não vai porque tem um laço de morte lá. A informação foi boa. Mas se eu não colocar ela em prática, serviu para quê? Para nada. Eu vou e vou morrer. É a mesma coisa a palavra. Grandes revelações, grandes mistérios revelados, mas eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Irmãos, a natureza pede para não colocar, mas quem manda nessa máquina aqui é o Espírito Santo de Deus. E aconteça o que acontecer, o Espírito Santo vai continuar dominando o meu ser. Por exemplo, falando de revelação, Moisés não estava no Gênesis, mas recebeu a revelação para escrever sobre a criação. Olha o que é a Bíblia, irmãos. Olha só o que é a Bíblia. É a maior revelação de todos os tempos. Coisas que os homens descobriram agora que eu digo, uns anos atrás, a Bíblia já dizia. Os homens descobriram que a terra é redonda, mas a Bíblia diz que sobre o globo Deus coloca os pés. O globo, a Bíblia chamava a terra já de globo. Aí, coisa interessante, irmãos. Coisa interessante. Então, a Bíblia é a palavra do Senhor. Então, é uma revelação que eu não posso ignorar. É uma revelação que eu não posso ignorar. É a palavra. Amém? E aí ele continua dizendo: esse parece ser o principal dom dos mestres, dos professores. Envolve a compreensão e transmissão e conhecimento da palavra e pode ser desenvolvido sempre mediante a ajuda divina, seja pelo estudo ou diretamente por iluminação. Nossas igrejas precisam de mais pessoas com esse dom para ajudar na escola bíblica e demais atividades. Então, assim, não é buscar o dom para competir, não é buscar o dom para autopromoção. E tem pessoas usando o dom também para controlar as pessoas. Dom não é para autopromoção, não é para competição e não é para controlar ninguém. Dom é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém? Partindo para o dom da fé. O dom da fé está logo embaixo. O dom da fé. Embora a fé salvadora, aquela que nos torna justos, aí ele falou sobre um tipo de fé, a fé salvadora. São 3 fés. Seja também um dom de Deus, o dom da fé refere-se a uma fé miraculosa que parece vir sobre alguns servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, capacitando-os a triunfar sobre tudo. Então, que fé é essa daqui? Não é a fé natural, não é a fé salvífica, é a fé sobrenatural. 3 fé. Primeira fé, eu acredito, é o dom, uma fé natural, essa aqui, ó. Eu acredito que eu consigo pegar esse celular. Consegui. É a fé natural. A fé salvífica é a fé
nos valores da palavra que você acredita para seguir a Jesus até o final. Está falando sobre a sua fé para seguir Jesus. É a fé salvífica, que ele se refere aqui, a fé salvadora. Está aqui, ó, a fé salvadora. Embora a fé salvadora tal, essa fé salvífica é para seguir Jesus. E a fé sobrenatural é aquela fé capaz de transportar os montes. É a fé sobrenatural. Daniel na cova dos leões, fé sobrenatural. Misael, Ananias, Azaria na fornalha, fé sobrenatural. Amém? É aquela fé que bota o câncer para bater em retirada. É a fé que ressuscita morto. A gente busca essas coisas? Tem que buscar, irmãos. Precisamos buscar. Agora, o propósito é que é complicado. Com que propósito a gente busca? Visando a glória de Deus, visando ajudar o próximo? Maravilha. Mas imagina se o pastor Hamilton é usado para curar alguém do câncer. Aí lá em casa vai ter uma fila assim, ó, no outro dia. E aí como eu vou lidar com isso agora? Com essa fila que está lá em casa, em frente à minha casa. Como é que eu vou lidar com isso? Está entendendo? Uma fila lá em casa para ser curado. Tem que ter muita direção de Deus. Então Deus, na onisciência dele, ele sabe se dá ou se não dá. Por quê? Porque é na tua qualidade que o diabo também te pega. Tu é bom para pregar? Cuidado para não se auto-engrandecer. Tu é bom para ajudar? Tu é bom para cooperar? Tu é bom para cantar, para ensinar? Tu é bom para arrumar, para trazer ideias? Bom ajudando as pessoas? Bom aconselhando? Bom visitando? Bom estendendo a mão? Cuidado, porque o diabo te pega também naquilo que você é bom para fazer. Tem que ter muito cuidado. Transforma essas pedras em pães. Jesus podia ou não podia? Transforma a pedra em qualidade de Jesus. Já que ele não consegue fazer Jesus pecar, não consegue fazer Jesus cair, ele vai ir na qualidade de Jesus. Para engrandecer Jesus e depois o abater. Porque o diabo é mestre em engrandecer para abater. Deus é especialista em abater para engrandecer. Primeiro ele te abate para você reconhecer que sem ele você não é nada. A partir daí ele começa a descortinar os propósitos dele na sua vida. Então, a gente tem que buscar e vai ser feita a vontade de Deus. Se Deus é onisciente, ele sabe. Se é para me engrandecer, se eu vou me engrandecer com aquilo ali, Deus nem vai me dar. Porque o que mais tem, irmãos, são pessoas usando os dons a favor de si próprio. E ele não consegue mais depois apontar para Jesus. Ele não consegue mais fazer as pessoas olharem para Jesus. Está sendo usado para curar, está sendo usado por Deus, as pessoas estão aplaudindo, ovacionando, e aquilo vai inflando o ego da pessoa. E ela começa a se engrandecer. E aquilo que deveria ser feito para a glória de Deus, é feito para a glória de si próprio. E aí é a hora que o diabo aproveita, irmãos. Porque a Bíblia diz que altivez precede a ruína, altivez de espírito. O que é altivez de espírito? É o orgulho. Ah, tá vendo? Só deu certo porque eu botei a mão. Só deu certo porque eu estou presente. Também, se eu não ajudasse, não ia. Altivez de espírito. Toda queda começa silenciosa. Nenhuma queda começa fazendo barulho. Pegou? Toda queda começa aqui dentro. O lado de fora só reflete uma queda que já aconteceu do lado de dentro. É por isso que você tem que policiar o teu coração. Isso serve para todos nós.
toda vez que você estiver fazendo alguma coisa para Deus, irmãos, policia o teu coração para ele não se engrandecer. Porque na verdade, sabe quem nós somos segundo a Bíblia? A Bíblia diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens, Paulo falou, que os homens nos considerem como ministros de Deus. Ministro, se eu chamar você de ministra, ó, parece ser um cargo de alta patente no Brasil. E é. Se eu chamar você de ministro, ó, maravilha. Só que o nosso vocabulário empobrece muito o sentido das palavras no original. No original, ministro quer dizer minister, no grego, que significa remador de galés. Já viu aqueles navios, Brian, que fica um montão de remo na parte inferior do navio? Um montão de remo assim, ó. Vários remos de um lado e vários remos do outro. E lá embaixo, no lugar mais baixo, estão os remadores de galés, ou galés. Sabe por que remadores de galés? Sabe por quê? Porque os remadores de galés eram escravos condenados à morte, e eles deveriam remar até a morte. Paulo falou, me considere como um desses escravos que está remando para o barco do evangelho andar. Está entendendo? Ele falou, sou um remador, sou um escravo de Jesus, e eu estou remando e vou remar até morrer, não vou parar. Não me considere como o capitão do navio. Eu sou um remador de galés.